Sobe, vai. Bem alto, bem alto. Onde a moeda cai bem. O mais popular. A torcida que conduz. Morumbi Raiz. Ah, como é bom ser São Paulo. Em 2007 foi lindo, vocês caindo e eu sorrindo. O nunca rebaixado. Nunca fui rebaixado. Eu acho, né? Tem um negocinho aí, mas... Deixa abaixo, né? Deixa abaixo. Uma excelente tarde Para pra você. conquistar o mundo é Para preciso atravessá-lo. O único trimundial. Ah, tem uma que é legal também, como que é? Sua obsessão é nossa história. Sua obsessão nessa história. Hoje, triste aquele que não é tricolor. São Paulo, se você for jogar no céu, eu morro só pra... esse é outro, né? Uma excelente tarde pra você que acompanha o Arena CBN. Aliás, que alegria, hein? Torcedor do São Paulo. Sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha. Aliás, ontem o Eliel fez uma bela homenagem ao São Paulo, disse que seria fácil, 3-0, mas não foi assim. Inclusive, Tainá Bernardes está aqui, torcedora do São Paulo. Por favor, Tainá, rapidamente, não precisa nem sentar. Sofreu muito ontem ou não? Muito. Tá, pode falar agora, pode falar. Muito boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. CBN Campinas, sofremos muito, Sofremos, não foi pouco, né? não, No tá? plural, né? Sofremos. O mais popular. É onde as pernas não... Como que é? É. Onde as pernas não chegarem, O coração alcança. Essa eu não gosto, mas faz parte. O nome do papai que sofreu ontem? Antônio Donizete. Meu xará, né? Ê, xará, sofreu ontem, hein, xará? A família Teixeira e Silva feliz. Grande tricolor paulista. Grande tricolor paulista. Boa, Tainezinha. Fica à vontade, se quiser assistir o programa aqui. Valeu, nossa galera, torcedora do São Paulo hoje merece um lugar especial, assim como Carlão de Freitas, que não sei se você sabe, tá na lista do Ancelotti, na pré-lista de convocados, hein, Carlão? Todo mundo. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Fábio Chabe, ouvinte CBN. Todo mundo está na lista do Ancelotti, né? Todo mundo. Todo mundo na lista do Ancelotti. É impressionante que gigante é essa lista, que extensa é. Mas tem convocação, né? Na próxima semana, segunda-feira, se eu não estiver enganado. Segunda-feira. E toda a expectativa aí da seleção. O Vini não vai, né? Porque ele está suspenso. Mas tá na pré-lista. Tá na pré-lista. Tá na pré-lista. Ele está suspenso, então como vai ficar fora de um jogo, só teria mais um pra cumprir. Pra jogar, né, nas eliminatórias, então uma folga pro menino Vinícius Júnior. Ele que gorou ontem, torceu como louco pro Atlético Nacional, também tá na pré-lista do técnico Ancelotti. Verdolaga. Fala, Fábio Chebe, boa tarde. E aí, Lupi, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Tainá, boa tarde todo mundo aí. Não deu, né, Bolachinha tá aí, né? O Bolachinha tá aí, Bolachinha, a Sam Zip. Secou ontem, hein? Ontem, pra falar a verdade, nem acompanhei o jogo de São Paulo. Racing e Penharol. Tá bom. Tá bom, Racing então. e Penharol, 3-0 pro Racing, gol no último minuto, quase. O Racing tinha até trocado o goleiro já pras cobranças de pênalti. É verdade. E acabou marcando o gol no último momento. O Racing tem muita história também, né? La Academia, jogando em cilindro, venceu o Penharol, um pentacampeão da Libertadores. Mas Fabião, jogo, cara. Entre nós aqui, tudo bem, então você estava acompanhando Racing e Penharol, mas na hora que tocou seu celular assim, Nacional empatou, você trocou de canal ou permaneceu? Não, cara, eu permaneci no Racing. Depois eu vi os pênaltis de Universidade. Para, Chay! Luciana Runa. Pênalti desse daí depois. Na verdade, você viu o primeiro do Nacional, você viu que o Rafael pegou? Falou, deixa quieto, deixa eu voltar lá pro outro, né? Fábio Chaibe, você não engana a gente não, hein, Fábio Chaibe? É verdade. Amanhã vai sofrer não, porque... Não, amanhã vamos de mistão, né? Cara, eu vou falar um negócio pra você, se eu fosse o presidente do Universitário, do Peru lá, eu já mandava um e-mail. O presidente do Universitário é um reitor, Lupe? Nem sempre, né? O do Chile da Universidade do Chile. Mas eu mandava um e-mail pra Conmebol com cópia pro Palmeiras e falava assim, não precisa ter o segundo jogo não, vamos fazer o seguinte. Nossa, 4-0, que atropelo. Não vai ter como, né? Não tem como. A vantagem do Palmeiras é muito grande. Aliás, hoje, tô com uma sensação estranha, viu, cara? Sei não se o Malvadão vai passar de fase.
Tava conversando agora com o meu parceiro lá do prédio, Rodrigão, que deu aquele docinho, né? Docinho aliás, leite, pode mandar mais se quiser, porque acabou aquele. Ele falou que hoje ele tá na expectativa, mas eu disse, eu acho que o Flamengo tem mais possibilidades, mas vai ser um sofrimento danado aí pra garantir pelo menos um empate lá no Beira-Rio. Eu tô com uma sensação estranha. Eu tô achando que o Inter vai dar uma sapecada no Flamengo. E aí você sabe o que acontece quando o Flamengo é eliminado de uma competição tão importante quanto a Libertadores, né? O São Paulo ganha. Não, o pessoal vai nossa, crítica. Eu mantenho o que eu disse no CBN Esportes. O Felipe Luiz, se não for, corre um risco tremendo de demissão em caso de eliminação do Flamengo hoje pro Inter. Essa é a minha opinião e eu concordo com as outras todas, tá bom? Eu respeito também. Concordar não, respeito, melhor dizendo. Eu acho que sofre uma pressão, mas demissão não, até porque o Felipe Luiz ainda é um queridinho da nação, né? Da nação rubro-negra. Mas fica assim, um clima pesado, porque 2 eliminações, né? Cara, muito investimento. Tudo bem que a prioridade do Flamengo contrataram o Pedro Lino aí, velho. Brasileiro. Pedro Lino. E o duelo dessa noite faz encontrar 2 exímios laterais esquerdos do futebol brasileiro, né? O Roger como treinador do Internacional, o Roger ganhou muito título pelo Grêmio também, ganhou a Libertadores de 95, e o Felipe Luiz também, que tem uma carreira gigante também na Europa e depois no Flamengo também sendo campeão da Libertadores. Os 2 treinadores foram laterais esquerdos, viu, Carlão? Sabe o que significa isso? O quê? Não tenho a menor ideia, velho. Sei lá também, né? Tá criativo hoje, Fábio Chave. 4h02. Tainazinha tá aqui com a gente, Tainá Bernardes, trabalha aqui no grupo, no Institucional, né, Tainá? Institucional. Mas é São Paulina. Hoje ela vai representar a nação tricolor. Classificado. É isso aí. Já estamos lá, né? Já estamos lá, lógico. Só aguardando o vencedor de LDU e Botafogo. Então, há preferências, né, pro Botafogo ganhar aí, né? Mas, preferências do meu pai, porque as minhas não. Por quê? Eu estava ano passado no Morumbi com meu irmão. Chorou litros, Saímos né? chorando. Lucas errou o pênalti, né? Então é complicado. Justo, o Lucas é bom menino, né? Tava falando pra Tainá, eu acho ele sensacional. Além de bom jogador, mas a pessoa dele, que menino legal. Leva pra casa, cara. Ele gosta. Eu gosto do Lucas, eu gosto. Ele é que o Fábio Chave tem bronca dele, que ele critica o tapetinho. Será que... a gente tava pensando numa enquete hoje, inclusive a gente fica a tarde inteira aqui pegando referências. Nós não copiamos as coisas, nós pegamos referências. E eu tava até comentando com o Carlão de Freitas um negócio no YouTube que eu vi lá. Os caras estavam tendo uma batalha de opiniões debate, a respeito se Neymar foi melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Não é essa, tá? A nossa enquete. Mas aí você citou o Lucas como um bom menino. Sim, citei. Eu quero falar de São Paulo e não de carreira toda. Ou pode ser de carreira toda também. Você, torcedor do São Paulo, no seu caso, Tainá, Lucas, você tem que escolher só um. Tá. Lucas ou Kaká? Kaká. Boa comparação, hein? Boa, Gostei, né? gostei. Fui bem nessa, né, Carlão? Eu tava achando a gente que você ia pra Rogério, que o Rogério... Não, Rogério é igual o Pelé no Santos. Intocável. Eu não vou. Mas gostei, Marcos no Palmeiras, sabe? Então, assim, não tem o que fazer. Mas Kaká ou Lucas? Eu fico com Kaká. Por quê? Porque ele tava na parte da história mais importante do São Paulo. O Lucas também, mas ele fez parte... Ele estava num momento maior. Tem algo a ver com estética ou não? Não. Tá. Que é outro bom menino. É outro também, bom menino. Não só estética, mas é... E aí, Carlos? Cara, essa você me pegou. Eu acho que o Kaká, ele foi um cara importante na história do São Paulo. Ele ganha o Rio-São Paulo, né? Pelo tricolor paulista. Mas eu não sei, eu acho que o Lucas, a conquista da Copa Sul-Americana. Ele gosta do Lucas. A Sul-Americana e a Copa do Brasil, principalmente no jogo contra o Corinthians, que ele foi importantíssimo e foi um jogo histórico pro São Paulo, né? O São Paulo precisava vencer um clássico, né? Tinha uma certa dificuldade com o Corinthians e venceu bem no Morumbi. Copa do Brasil, verdade, né? Importante. Faltava só esse título pro São Paulo. Eu acho que o Lucas... A carreira do Kaká, ela foi melhor. Não, a carreira do Kaká, mas o Lucas também fez uma boa campanha no Tottenham. Sim. Não, a carreira foi vitoriosa, mas o Kaká, ele teve uma carreira, acho que mais vitoriosa, melhor do mundo, coisa e tal. Mas eu acho que no São Paulo, eu acho que o Lucas...
E aí, Shaibe? Mas tá tudo bem, a gente ama ele. Sim. Não, sim. Mas assim, se tivesse que escolher um, a Tainá escolheria o Kaká. Carlão, o Lucas. E você, Shaibe? Lucas Moura, grande. Eu acho que também vou de Lucas também, porque tá vigente ainda no São Paulo, né? Pode ganhar muitas coisas ainda, mas os títulos foram importantes, realmente aquela Sul-Americana contra o Tigre também em 2012 e essa Copa do Brasil em 2023 foram marcantes pro São Paulo, né? Marcantes porque o São Paulo não tinha uma Sul-Americana. E essa Copa do Brasil, um título depois de muito tempo. O Kaká acabou vindo naquela onda, né, do São Paulo, que tinha sido campeão de muitas coisas ali, revelando muitos jogadores também. Na verdade, se você se lembra, Lupi, o Kaká era reserva do Arisson, né? Na Copa São Paulo, acabou ficando no banco do São Paulo, entrando depois. Foi importante nessa conquista do Rio São Paulo, mas a trajetória dele no tricolor paulista acho que foi menor do que do Lucas, entendeu? Então acho que prefiro o Lucas justamente pelos títulos e pela importância nesse momento. Ele preferiu o Lucas. Lucas, então você tá sozinha. Tô sozinha. Mas não tem problema. É aquilo que o seu coração manda. Aliás, vamos nessa então, 19... Boa, São Paulino. Hoje é dia do São Paulo. Hoje é o dia do São Paulo. 19 991869070. 19 991869070. Lucas ou Kaká? Jogadores históricos do tricolor do Morumbi, que já está classificado, hein? Já está classificado para as quartas da Libertadores. Quem você prefere, Lucas ou Kaká? Se tivesse que escolher só um pro seu time, você tem 10 jogadores, falta só um. Você tem que escolher entre Lucas e Kaká. Quem você escolheria? 19 991869070. Tainazinha tem que ir embora, mas fica mais 10 minutinhos só pra falar do São Paulo, do jogo de ontem. Enquanto isso, o Carlão de Freitas, antes do intervalo, o Carlão tem um recado especialíssimo, Carlão. Então vamos lá, meu caro Antônio Lupi, na BYD da Arujo, que já era inovador, continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, conforto, a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD da Arujo, você conta com uma equipe especializada pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD da Arujo, sua mobilidade redefinida. Acesse bid.com.br. 4 horas e 18 minutos. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, torcedor do São Caetano, e ao lado dele, Samela Dipp, torcedora do São Paulo desde pequenininha. O Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD da Arujo, redefinindo sua mobilidade. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4 horas e 19 minutos. Vamos falar da classificação do São Paulo. Aproveitar a Tainá Bernardes, que é uma São Paulina, e hoje ela falou assim: eu posso ir falar do São Paulo? Eu falei, claro que pode, porque hoje vocês, torcedores são paulinos, merecem. Porque não foi um jogo fácil, você acompanhou, né, Tainá? Você sofreu muito, né? Sofremos muito. Por que foi tão sofrido, na tua opinião, essa classificação do Tricolor? Não, eles fazem acho que foi o André, não foi? Que fez o gol. André Silva. Com 2 minutos de jogo, fica um porradão de bola. No segundo tempo, São Paulo não jogou nada.
na minha opinião. Mas aí depois Jogou que nada. o Cardona foi expulso... Eles querem matar a gente do coração. E nos pênaltis? Nossa. Os pênaltis. Brilharam, né, Luciano? Cara, e o Rafael foi corajoso, sabe por Foi. quê? Eu tava vendo um vídeo aqui, ele ganhou o cara ou coroa pra escolher bate ou defende primeiro. 99% dos capitães escolhem bater. Porque se você bate e faz, você joga a responsabilidade total pro outro. Claro, se você bater e perder, aí você fica ainda com a possibilidade do teu goleiro defender. Mas claro, se fizer, aí complica. Mas 99% dos capitães, eles escolhem bater primeiro. O Rafael não, ele falou, eu quero... Pode bater primeiro o Atlético que a gente defende. No primeiro, pegou. Ali já complicou a vida dos colombianos. Justo o Marcos Antônio errou, ele joga bem, tô gostando do Marcos Antônio, né? E ele errou quase que, né? Deu mas ele bateu bem mal, hein? O dele foi na trave, né? Foi na trave do Marcos Antônio. Foi na trave. Foi. Mas passou, né? Passou. É o time, como foi, Carlão, que a gente falou? Qual? O São Paulo é o time... Da virada. São Paulo é o time do amor, lelelelelelelele. Que é? Ah, não, esse é outro também, né? A gente tava falando ali. Que o São Paulo é o... São Paulo é sentimento. São Paulo é assim... tem a música. Mas o sentimento cardíaco. O São Paulo com a Libertadores é igual bochecha sem Claudinho. É igual namoro sem beijinho. Não existe um sem o outro. Tô falando alguma coisa errada aqui ou não? Como que é? O jogo foi terça-feira, mas tem aquele ditado que você não conhece o Morumbi às quartas-feiras de Libertadores. Mas hoje é terça. Quarta-feira. Porque o jogo acabou só na quarta. Tô nem aí. Ele verdade, fala, tô nem aí, é a mesma coisa. Aliás, o Crespo ficou encantado, né, com o Morumbi, falou que se emocionou, falou que deu até medo tal, o que a torcida fez. É independente. O Morumbi, um ambiente hostil para os adversários. O Paulo Vinícius Coelho disse que o Morumbi está para o torcedor sul-americano como a bomboneira está para os brasileiros. Cheio de mística. Causa medo. É isso mesmo. Mas quando cai lá dentro não dá tanto medo assim, né? Será, Lupe? Será? O São Paulo, quando tá mobilizado, a torcida Será, assim é forte. É forte, É difícil de ser batido. Aliás, não sei se você sabe, Tainá tá na pré-lista também do Tá todo mundo. Ancelotti, Carlos Ancelotti em breve todo vai mundo. chamar aí. Mas eu acho que na Argentina também, porque o Flaco Lopes também está. Tá na pré-lista do Ancelotti. Na pré-lista. O Cardona, que perdeu o pênalti, foi expulso? Tá na pré-lista. Tá todo mundo na pré-lista. Ô, Tainá, pra fechar sua participação aqui, que você tem que bater o ponto e, ó, ir embora. LDU ou Botafogo? Você quer o Botafogo? Eu prefiro Não LDU. quero a opinião do seu pai, quero você. Eu prefiro LDU, mas a gente tem que levar em conta também que os caras estão acostumados a jogar, né? Na altitude, etc. Eu prefiro LDU, mas Tá bom. que venha Botafogo. Então manda um recado pra torcedor de São Paulo aí, por favor. Dependente! Olé! Obrigado. Pode desligar o microfone da Tainá. Obrigado, Tainá. Valeu! Participou demais aqui. Tá bom demais, né? Empolgou, né? Ô, Lupi. Fala, Jaime. A gente tá falando do São Paulo e hoje, no dia 20 de agosto, também a gente tem que lembrar, infelizmente, o momento trágico do futebol brasileiro, né? O São Paulo, há 30 anos, Palmeiras e São Paulo protagonizavam, as torcidas, na verdade, cenas lamentáveis no Pacaembu, naquela final de Supercopa de Júniors, né? O Palmeiras acabou vencendo o São Paulo, gol na morte súbita, e depois disso, o que se viu no gramado foi momentos de tensão e muita pancadaria, infelizmente, resultando na morte de um torcedor. Depois dali mudaram algumas coisas, principalmente a extinção de torcidas também, mas hoje, dia 20 de agosto, completando 30 anos da morte, inclusive do Márcio Gasparinho, torcedor são paulino, que sofreu muitas pancadas na cabeça, não resistiu e sofreu um traumatismo craniano. Felizmente, uma história, uma página triste do futebol paulista e também nacional, né? Aquela morte, aquela pancadaria dentro do Pacaembu, é sempre de se lembrar de forma negativa. E depois desse episódio, né, que proibiram aí a questão das bandeiras com mastro, né, e recentemente eles até chegaram a estudar novamente a possibilidade de retornar. Voltou um tempo, né? Voltou um tempo. Mas acho que foi bem curto, né? Ficou 6 meses. Eu não lembro, mas beleza. Sim. Depois disso deu uma reviravolta, né? As torcidas foram banidas, entre aspas, aí elas conseguiram uma brecha, né? Porque aí o CNPJ era com outro nome, né? Lembra? Mancha Verde se tornou Mancha Verde virou Mancha Alviverde. Aí a Independente era a torcida tricolor independente. Então eles
conseguiram aí por outros caminhos a manutenção das torcidas, mas foi terrível. O final do telefone 01 é o Jaime. Ele falou assim: então Lupe, coloca o Raí. Não é. A gente não tem que colocar o Jaime. É só um ou outro. Você tem que escolher, meu time eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro o Lucas, eu prefiro o Kaká. É isso. A pesquisa não é quem é o ídolo do São Paulo. Isso, a gente Pedro quer saber Rocha, quem Raí. Você escolheria pra jogar, pelo que você viu, você tá montando um time, o time da rua. Mas os dois no São Paulo. Isso, exatamente. 991869070, tem muita participação aqui, ó. Vamos ver aqui, boa tarde, Kaká. Final do telefone 4142, ó. O Alexandro mandou mensagem aqui pra gente. Obrigado. O Edu de Ibarão mandou áudio. Daqui a pouco eu vou ouvir o áudio. Hoje o Eliel não veio pra variar, então assim, o Carlão não consegue fazer isso? Não. Boa tarde, pessoal. Parabéns ao Lupe, mais uma previsão certa. Não tem. Eu só falei que ia ser sem sofrimento. Mas se você disse nos pênaltis. Não, o Fábio Scheibe disse nos pênaltis, eu falei que ia ser 2-0 pro São Paulo. Eu achei que seria no tempo normal, mas com sofrimento. Não, mas o que importa é que classificou. Hoje o Lucas, amanhã o Kaká. Tá certo. Hoje ele quer o Lucas, aí amanhã ele quer o Kaká. Na sexta, pode ser o Lucas novamente, não tem problema. Boa tarde, meus amigos. Vitória sofrida do meu tricolor. Aqui é o Jorge de Valinhos. Manda um abraço pro Marcão da Oficina. Grande Marcão da Oficina. Aí, o que acontece? O Jorge de Valinhos, ele acha que eu vou cair no nome da Oficina. Brincadeirinha? Deixa eu ver o nome. Essa daqui, ó. Ele acha que eu vou cair no pessoal da Oficina. Tem que tomar cuidado, mas se você concentrar, não cai. Não, essa daqui não cai, não. Mas é perigoso. O ao vivo, assim, pra quem não convive, cara... É difícil. É muito traiçoeiro isso aí. Salve, pessoal do Arena. Foi batalhado, sofrido, mas passamos. Boa. Clubismo à parte, Morumbi é um dos estádios mais temidos da América do Sul, na opinião de vocês? Sobre Kaká e Lucas, com dor no coração pelas escolhas, Lucas. Boa, Vinícius. Ô, Fábio Scheibe, você é um cara vivido aí no futebol sul-americano. O Morumbi é um dos estádios mais temidos da América do Sul? Pergunta aqui o Vinícius. O Morumbi que vai numa vertente diferente da atualidade, essas arenas novas, né, que acabam trazendo o torcedor para muito perto dos jogadores também do campo. E manutenção, hein? Tá colocando um quadro novo aí, Jaime? Não, tá falando alguma coisa aí. Mas o Morumbi é muito tradicional, né, Lupe? É um palco de grandes jogos, principalmente também entre times brasileiros, na Sul-Americana e na Libertadores. São Paulo fez muita história, principalmente na década de 90. Só que agora o formato, né, dessas novas arenas, a tendência é mudar um pouco, né? Até o São Paulo estuda dar uma diminuída na diferença do campo para a própria torcida também, para a própria arquibancada, para ficar um caldeirão. Mas acho que o São Paulo tem que continuar com o Morumbi como que sempre foi. A saudade é um prego, o coração é um martelo. O Morumbi, se eles, nesta tentativa de inovação e tal, pode se tornar um novo Monumental, né, de Núñez, né, porque eles fizeram, o Monumental tinha muito espaço, né, além das 4 linhas, e o River Plate já fez tipo um caldeirão ali no primeiro andar. E ficou legal, né? Não, é o maior estádio hoje ali, pra ganhar do River e da seleção argentina ali dentro, não é fácil, não. Boa tarde, pessoal da CBN, que Deus abençoe vocês. Amém. Proteja. Parabéns pelo trabalho. Para mim, no meu time, colocaria Kaká. Mas o Lucas também é um grande jogador. Quem mandou mensagem pra gente foi o Carlos Eduardo, motorista de aplicativo, que tá em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, depois de Mojimirim, né? Isso. Boa. Ele, como São Paulino, Mogi Guaçu, terra de Vitor, lateral direito, campeão mundial pelo São Paulo. Boa tarde, feras. Para o meu time, escolho o Kaká. Mas para o São Paulo, Lucas Moura. Foi o Lucas, o Rui de Hortolândia. Coerente. Coerente, né? Coerente. Eu acho que o Kaká, a carreira do Kaká, o Kaká como referência, ele foi mais que o Lucas. Mas em termos de São Paulo, eu acho que o Lucas foi mais que o Kaká. O Eliseu Rocha mandou uma mensagem aqui pra gente também, mandou um link de um vídeo no Facebook. Aliás, Facebook também tá na pré-lista. Tá na pré-lista. Do técnico Ancelotti, a gente assim vai pro... como o repórter que também tá na pré-lista. Repórter CBN.
Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos no território brasileiro. A declaração foi dada em entrevista à agência de notícias Reuters. Moraes foi sancionado pelo governo do presidente americano Donald Trump por meio da lei Magnitsky. Segundo a Casa Branca, todos os eventuais bens do magistrado no território americano estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. A atuação de uma massa de ar seco sobre grande parte do Brasil marca o início do veranico hoje. O fenômeno consiste em períodos de pelo menos 4 dias de calor em pleno inverno ou outono. A expectativa é de que a condição dure até o começo da próxima semana e que o calor aumente, especialmente entre sexta e sábado. A temperatura deve subir nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro prenderam uma dupla suspeita de assaltar 2 turistas alemães em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva Veríssimo levaram até as roupas dos estrangeiros e foram encontrados numa farmácia enquanto tentavam fazer compras com os cartões roubados. As vítimas reconheceram os suspeitos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h32. Leandro Lopes, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lupe. Vamos falar do sistema Anhanguera Bandeirantes. Na Anhanguera, obras de recapeamento no KM 92 sentido interior. Mas nada que atrapalhe o tráfego do motorista que está ali, tá? A obra está sendo realizada bem na região do Jardim do Trevo. Somente a atenção do motorista que passa por ali mesmo. Sentido capital, aquela famosa parada no KM 61 em Jundiaí por excesso de veículos na entrada da Avenida Jundiaí. Bandeirantes nos 2 sentidos, tráfego normal. Dom Pedro em toda sua extensão, nos 2 sentidos o motorista segue sem nenhuma dificuldade. Santos Dumont, Zeferino Vaz e Campinas Mogi sem dificuldades também nessa tarde de quarta, Lupe. Valeu, Leandro, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. 4h33. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Construindo memórias, conquistando. Arena CBN.
4h35. Estamos de volta aqui com a Arena CBN. Deixa eu ver aqui as participações. Lupe, como Cabela narraria uma defesa do novo goleiro do Bugre? Quem manda mensagem aqui é o Emerson. Vamos lá, Emerson. Eu vou fazer aqui um pouquinho longe do microfone para não estourar o véu, tá? No Ziriguidu. Vai ser assim, ó. Deverson. Pronto. Que, aliás, está na pré-lista do Ancelotti, hein? Também. O Dalberson também pode pintar aí na seleção brasileira. O pessoal tá mandando mensagem de áudio, viu, Bolachinha? Você pode liberar aí, soltar o play para registrar as participações? Fala, moçadinha aí, mais uma vez, parabéns pelo programa, excelente, excelente, vocês são demais, viu? Mas o Kaká, craque, mas eu voto pelo Lucas, né? O Lucas é um brigador, é um cara que defende, é um cara que ataca, é um cara que tá com o time, não cai fácil. Meu voto é Lucas. Jorge aqui da Vila Boa Vista. Um abraço. Por dar seta aí, cara. Jorge, parabéns por dar seta. Isso. É algo simples, mas que hoje em dia muita gente esquece. Em Campinas. Tô falando algo de errado aqui ou não? E você sabia que mudar de pista sem dar seta é multa? Sim. E, sabe, eu, graças a Deus, sou um cara da paz, mesmo no trânsito. Mesmo que se eu estiver irritado, eu consigo me controlar. Mas a tal da não seta... Tira você do sério. Cara, me pega. Mas como eu xingo o peão lá de dentro. Nossa, porque eu acho uma falta de educação no trânsito, o cara não usar a seta. É impressionante. Em Campinas, não sei, parece que seta é artigo de luxo no carro. Mais um. Boa tarde, galera da CBN Arena Esportes. Isso. Que é o Flávio da região do Campo Grande, Campinas. Flávio Caçarrato. Sobre o Kaká e o Lucas aí, poxa vida, não dá nem pra comparar. Kaká disparado. Kaká simplesmente foi bola de ouro. Flávio. Lucas Moura ganhou carreira, o quê? né? Boa tarde a todos. Não entendeu, Obrigado, Flávio. Vamos com mais uma. Oi, Lupe. Oi, Gramari. Gramari, tudo bem? Grande Gramari. Eu escolheria o de cá. Mas entre Lucas e Kaká, Lucas pelo que fez no São Paulo e o Kaká pelo que fez na carreira. Abraço. Boa, Gramari. Coerente, Obrigado, viu? Gramari, hein? Aliás, o Carlão escolheu o mesmo que você falou no começo do áudio. Vamos com mais uma. Galera do CBN, boa tarde. Boa Fábio tarde. Oliveira. Como é Sou que é? palmeirense, mas Opa. entre Lucas e Kaká, Kaká. Boa. Pronto, boa. simples e objetivo. Mais um. Parmeirense, hein? Meus amigos, com a vitória do São Paulo ontem vai continuar a piada lá na Colômbia, hein? Atlético Nacional não tem Mundial, Atlético Nacional não tem Mundial. Tá adiado mais uma vez o sonho do Atlético aí de ir pro Japão conquistar o Mundial, hein? Atlético quase. Time grande da América do Sul, Alviverde sem Mundial assim é complicado. É complicado, né? Mais um. O Atlético Nacional que em 2016, né, o Lupi acabou perdendo para um time japonês, justamente a semifinal do Mundial de Clubes também, que foi Yokohama, né, Carlão? Não tô mais lembrado agora. Kashima ou Yokohama, que acabou fazendo a final contra o Real Madrid. Kashima fez contra o Real, CBN, fala amigos, boa tarde. Eduardo. Bom, primeiramente falar de ontem, que sofrimento, hein, cara? Sofrimento, né? Foi. Nossa senhora, Pesado. como é que pode fazer 1-0, tá jogando bem, O mais popular, hein? sem ter jogador de ponta rápido, entregar a bola pro Atlético Nacional e achar que vai fazer gol de contra-ataque? Não Eu, tem hein? jeito. Ô, Crespo, pelo amor de Deus, meu amigo. Vai lá. Segundo aí dessa resenha boa aí, Kaká, Lucas, Isso. cara, pra mim eles estão na mesma prateleira até que o Hernanes, tá bom? Ih, Então pra mais colocar um. mais uma pulga aí. Hernanes. São ídolos criados em Cotia, que saem, fazem grande história lá fora e dentro do tricolor. Parar de fazer enquete. Então, no caso aí, cara, eu fico com o Kaká por ter sido o melhor do mundo, tá? Mas pra mim os três é a mesma prateleira. Abraço! Abraço! Tem mais um aí, ô Bolacha? Acho que eu não mandei aqui. Enquete. Ô, Lupi! Pera aí, só um Ei. minutinho. Ó, o Miro de Valinhos. Vai. Crespo quase foi desclassificado na Libertadores e quase morreu com o Luciano em campo. Jogou muito mal, na opinião do Miro. Crespo tem feito muitas substituições ruins. Enquete. Lucas pelos títulos. A opinião aqui do Miro, lá de Valinhos, Chaibe. Mira corneta, hein?
Você tá falando de treinador aí também, tem uma notícia de agora também de outro treinador que não tá numa boa fase, né? Quer dizer, o time não tá numa boa fase. O Santos descartou agora Jorge Sampaoli, é mais um da lista. Depois de Ramon Dias, outro argentino, Jorge Sampaoli, não vai para a Vila Belmiro. O Santos busca no mercado aí um novo treinador para assumir a equipe. Enquanto isso, o filho de Tite vai comandar a equipe diante do Bahia na próxima rodada. Então, mas o filho do Tite não tinha sido demitido? Não era da comissão do Kleber? Mas ele permaneceu para fazer a transição em caso de outro treinador chegar. Agora, seria muita loucura, quer dizer, eu acho, né? Mas será que a diretoria do Santos está pensando assim, ó? Vamos ver, igual fez com o César Sampaio. Vai lá em Salvador, belisca lá um empatezinho, uma vitória e vai deixando o menino? Vai indo, né? Eu acho, Carlão, que é assim. O plano A é o Vojvoda. Mas Inclusive, pessoal falando que já tem a negociação, já fez o primeiro contato. Sim. E essa questão que o Scheibe trouxe, nós não vamos contratar o Sampaoli. Aí começa nisso. Aí o Vojvoda pede um salário, não vem. Aí o Matheus Bach, né, que é o filho do Tite, perde em Salvador. Aí, quem tem no mercado de treinador à disposição hoje? Tá difícil, hein? Fazendo um exercício rápido aqui. Aí, Zubeldia. Mas... Aí Zubeldia, é São Paulo. Entra na mira do Santos. Não chega a um acordo. Mais um tá fora. Vai, fala outro nome que tá no mercado. Aí, vai. Rapaz. Tite. Vanderlei Luxemburgo, por que não? Não, Vanderlei já parou. Vanderlei é comentarista hoje no programa, podcast. Aí você vai no Tite. Agradeço, mas não vou trabalhar em 2025. Quem que vai voltar? Sampaoli. Porque o Sampaoli tem isso de treinador no mundo, será? O Sampaoli é um cara que ele não costuma permanecer por muito tempo nos clubes. É claro que é um cara competente, mas junto com ele vem tantos problemas, né? Muitos. Começar a comissão técnica que já deu problema no Flamengo. Ele mesmo não é um cara fácil de lidar. O custo do Jorge Sampaoli, o Santos não está podendo cometer loucuras neste momento. É aquela coisa que a gente bate na tecla, né? É um planejamento mal feito, né? A diretoria não se organiza, não tem direcionamento, e aí você acaba cometendo loucuras quando não tem condições de fazer, e aí vai contratando por contratar. Por exemplo, o Santos, e eu gosto dele como jogador, mas informa. O William Arão. Você traz o William Arão, ele joga um jogo, já tá no departamento médico. Será que na hora de contratar, como é que tá, Arão? Como é que você tá fisicamente? Eu tenho pressa, eu não posso chegar e deixar você treinando 2 semanas, eu preciso de você para ontem. Isso é só um caso, né? E o Santos não pode errar, não tem o direito de errar. Então vai lá, contrata o Sampaoli, dá uma bala para ele, traz 400 auxiliares. Cara, é muito problema. O Santos realmente está numa enrascada. Eu acho que se não der certo aí com o Vojvoda, vai ter que ter muita criatividade no mercado para contratar um profissional e já dar resultado, né? Porque o Santos está ali, à beira da zona do rebaixamento, num momento muito difícil, haja visto o que aconteceu ontem lá no Rei Pelé. E o Santos que fica de olho na partida dessa noite. Às 7h tem Juventude e Vasco, né? O Vasco que acabou sendo o algoz do Santos no último final de semana. Caso o Vasco vença o Juventude lá na Alfredo Jaconi, o Santos fica ali na como eu disse, primeiro que escapa, né? É o primeiro que escapa. É o porteiro da zona, né, Lucas? Aí sim, hein? Tava demorando já. Ele gosta, né? O porteiro da zona. Olha lá, ele gosta. Olha, chega a exalar testosterona, né? O cara teria que ter participado do filme do Top Gun. Nossa! Aliás, hoje eu abri o programa, Scheibe, porque tem um jogaço também pela Libertadores, duelo brasileiro. O Internacional encara o Flamengo às 9h30. O primeiro jogo lá no Rio, Maracanã, lotado, fervendo de gente. O Flamengo, uma máquina, um time espetacular, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro. Pedro Lino contratado. Quem mais que veio? Veio o Saul, os Carrascal. Vem Jorgito, que é o Jorginho no caso, né?
E assim, 1-0 só. Hoje... A torcida vaiou, hein? Torcida vaiou. Bem lembrado, Fábio o nosso amigo Emerson Royal. Emerson Royal, que aliás, com 4 jogos... Com 4 jogos não, 2 jogos, o pessoal já pegou no pé do Emerson Royal. E hoje, às 9h30, o Inter encara o Flamengo 1-0. Pênaltis pro Inter. Vitória por 2 ou mais gols. Classificação do Colorado. O Flamengo joga pelo empate. Hoje o dia começou tão lindo. Lindo. Um sol no período da manhã. Verdade, já tá. Um sol lindo, maravilhoso. Sabe aquele dia perfeito para uma caminhada no parque? Nossa, um jogging. Para um piquenique? Sim. Tudo dando certo. Só que aí, depois do almoço, eu não sei vocês, a região onde vocês estão, mas aqui no São Gabriel tá meio cinza. E esse tempo, ele mostra um pouco o que eu penso do jogo pro Flamengo. Nossa senhora, eu tô achando que hoje vai dar Colorado, hein? Jura? Eu acho, Lupe, que... Chuvas e trovoadas lá na Gávea. No futebol tem essas coisas, né? Por exemplo, o Inter e Flamengo se enfrentaram 3 vezes em uma semana. O Inter tomou 2 traulitadas. Garoa no Swift, hein? Ah lá, tá Quem vendo? mandou a mensagem aqui foi o Roberto. Então, o Inter tomou 2 traulitadas. E a chuva tava programada? Não tava? Então... O Flamengo tem mais com o jogo isso, cara. O Flamengo tem mais O condições. jogo é lá em Porto Alegre. Eu acho que o Flamengo tem mais condições, podemos sim considerar como o favorito, tem individualidades, tem a vantagem do 0-0, mas eu não descartaria o Inter, não. Eu acho que o Inter vai fazer um grande jogo. Destas 3 partidas, o Inter vai fazer o melhor jogo deste duelo, vai ser hoje à noite. Se vai ganhar ou vai perder, não sei, até porque é difícil encarar essa defesa do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo passa com requintes de crueldade, com muito sofrimento. O Roger tem que ser muito inteligente, né, Carlão? Tem essa desvantagem, mas sair pro jogo logo no princípio da partida contra o Flamengo, acaba tomando contra-ataque. O Flamengo é muito perigoso. E o Roger tem, querendo ou não, até os 47 do segundo tempo, até mais, para fazer um gol. Sim. Não pode tomar, é verdade, mas se fizer 1-0 aos 48 do segundo tempo, leva pros pênaltis também. Não pode sair totalmente pro jogo, porque a gente sabe o que é o Flamengo, essa máquina, né? Vai sair o Flamengo gol, indo pra cima, acaba... então, e o acho que vai ser um jogo muito estudado, realmente. O Flamengo, ele gosta justamente disso, ele gosta do espaço, né? Porque ele tem jogadores de velocidade. Ele atrai o time pra sair no contra-ataque. E hoje, pela escalação aqui que o Felipe Luiz está lançando, a prévia, ele vai jogar com 3 jogadores de velocidade à frente. Com o Plata, com o Lino e com o Bruno Henrique. Existe uma dúvida aí com o Pedro, mas eu acho que até pela característica do jogo, como você disse aí, talvez o Inter querendo tomar a iniciativa, os espaços vão aparecer. Então, bom para jogadores de velocidade. Então tem que tomar muito cuidado. Esta estratégia, ela tem que ser obedecida, sim, pelo Roger Machado, porque se ele quiser atacar o Flamengo de uma maneira atabalhoada, desorganizada, ele tá arriscado a tomar um saco. Então tem que ter muita inteligência, até porque é 1-0. 1-0 e tal, leva o jogo para as penalidades. Agora, e pra marcar 1-0, né? Mas é a tendência... Você falou desses 3 jogadores do ataque aí do Flamengo, os caras estão no banco ainda, ou nem foram relacionados. Michael, Cebolinha... De La Cruz tá voltando. Quem mais tem aí? Luiz Araújo, só jogador rápido também. Carrascal. É verdade. Cara, é muita fera, né? É por isso que é difícil. Carrascal joga lá também? Joga lá. Ele é o quê? Eu chutei aqui. Meia, né? Meinha de qualidade, bom jogador. Sabia não. Pra dar mais esse vestiário, hein? Já pensou? E o Droguibinha joga ainda? Era o Diego Maurício. Maurício. Droguibinha. Parou? Não. Droguibinha, eu quero lembrar. Você foi bem agora, hein, cara? Droguibinha. Eu não lembrava, mas... Magno E o Alves. vencedor desse duelo enfrenta ou o Estudiantes ou o próprio Cerro Porteño. Na primeira partida no Paraguai, o Estudiantes venceu por 1-0. Estudiantes que é o tetracampeão de Libertadores também. É muito time que tem história também na Libertadores, apesar do momento ser muito mais favorável para os brasileiros, né? O chaveamento tá bom pra... Ailon vai jogar ou não? Ailon era do Inter, né? Não, do Flamengo. Ailon? Não lembro. Ailon, não lembro também. Ailon era do Inter, pô. E o Jonas, volante, vai jogar ou não? Jonas Schweinsteiger. Só figura, hein? Olha, se a gente fizer um programa só de personalidades que passaram pelas potências Flamengo e Palmeiras... tem um que o meu amigo Rodrigão Flamenguista mandou. O De La Cruz é o De La Sus.
De La SUS. De La SUS, olha que departamento sacanagem. médico. Essa é mancada. Não, hein? mas entre a comunidade flamenguista, esse é o apelido do De La Cruz. Mas que a gente tá brincando, mas o Rumbo acabou com a carreira dele também, né? O médico. Infelizmente, não foi Mas tá por voltando, querer, né? viu? Foi Mas está à disposição, já terminou a Então joga hoje. Não, o Danilo volta. O Danilo deve jogar hoje. O final do telefone 1701. Ele falou aqui, ó. Boa tarde, Nelsinho Batista ou Eduardo Batista. Seria loucura pro Santos? Ai, não sei, difícil, hein? O Eduardo, Nelsinho tá parado, né? O Eduardo tá fazendo um bom trabalho lá no Criciúma. Criciúma. Bom trabalho de recuperação. Boa tarde, pessoal. No Santos, só o técnico Kleber saiu. O Alexandre Matos manteve a comissão técnica. Dalto, Betel de Paulínia. Obrigado pela informação. Boa tarde, uma sugestão. Vocês poderiam sortear uma pessoa por semana para participantes do programa para participar ao vivo do estúdio. Boa. Por exemplo, às sextas-feiras. Acredito que seria interessante. Cláudio de Indaiatuba. Olha só, sexta-feira, hein? Sexta-feira pede. Fala, senhores, Diego, aqui do CG. Pela CG carreira, Campo Kaká, Grande. sem dúvida, mas como jogador do São Paulo, Lucas. Mas dói o coração ter que escolher, viu? Abraço, galera. Ó, o Wilson. Boa tarde, seus mal acabados. Se der, deixa eu ver aqui, São Paulino. Eu não entendi a mensagem. O final do telefone. O nosso amigo, o Nelson Vitorelli, mandou um áudio aqui. Bugrino. Ele falou assim, Lupe, você tem que ter calma quando você fala que não precisa ter o jogo da volta em relação ao Universitário. Sim. Porque ele lembrou do jogo do Guarani com o ABC. 2016, né? Mas ô Nelson, aquela vez era o Guarani, cara. Era o Guarani no Brinco de Ouro de Fumagalli e Companhia Limitada. Dessa vez é o Universitário contra um Palmeiras, que é gigantesco e voltou a apresentar um bom futebol. Eu acho que é missão impossível pro glorioso Universitário do Peru, que um dia o Guarani maltratou e deu de 6 também no Universitário, na Liberta de 79. E desde então, nenhum time peruano ganha de um brasileiro aqui jogando pela Libertadores ou por qualquer outro torneio internacional. Os peruanos nunca mais venceram no território brasileiro. Ou seja, a missão amanhã do Universitário é muito difícil realmente, né? Fazer 4. Eu assisti 2 jogos de Libertadores no tobogã do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na visitante, né? Guarani, tobogã. Guarani Universitário, Guarani e Alianza 79, Lima. você não era nem nascido. Não, 80. Quem que é o vice-campeão brasileiro de 87? Oficialmente. É o Bugre, pô. E aí na Libertadores de 88, Guarani foi eliminado pelo San Lorenzo. Ó, o Thiago Toledo, grande Thiago Toledo. Aliás, gente boa. Primeiro-ministro de Jaguariúna. Tá mandando? Tá mandando lá. É ele de cá, né? É ele de cá. e Fernanda Alves. Desses 3 treinadores desempregados, quem vocês acham que pudesse se sair melhor no Santos? Pepa, que foi do Sport, Guto Ferreira, o Jorginho, que saiu do Curitiba ano passado, Jorginho, o Tetra. Jorginho é da Ponte, né? Isso. Jorginho Campos. Desses 3. Guto. Eu gosto do Guto, cara. Guto Ferreira pra mim também. Guto tá em uma fase, né? O Guto tá em uma fase. Não, mas ele merece uma chance em um clube grande. Apesar de ter treinado a Ponte Preta, o Internacional também. Então o Internacional não é grande, então. O Guto não, apesar de ter treinado a Ponte Preta. Alô, torcedor colorado. Fábio Scheibe crava. O Internacional não é grande. O intervalo a gente volta já. Time regional. Ai, que legal. Vocês... Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A hora de fazer. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver.
E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Se a elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD da Aruge você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal. Com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança. Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata segue a preparação para o Campeonato Paulista. A estreia do time de Campinas acontece no dia 3 de setembro, fora de casa, contra o Mogi Vôlei, em Mogi das Cruzes. Bruno Lima, o argentino, já está integrado ao elenco do Vôlei Campinas. Bruno Lima estava servindo a seleção argentina na Liga das Nações e já está em Campinas. E claro que todas as informações, resultados e o desempenho do Vôlei Renata você confere aqui na CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Especial Corrida Integração. Hoje vamos até o ano de 1995 para acompanhar como foi a 12ª edição de uma das corridas mais tradicionais do interior do Brasil. Para você que está no YouTube, pode... Desta vez foram 2.000 pessoas, atletas de todas as idades que tomaram conta da Avenida Francisco Glicério. Tanta gente que foi preciso 5 minutos para que todos percorressem os 500 metros até a Avenida Aquidabã.
Só depois de 1 quilômetro é que o pelotão de elite se desgarrou da multidão. O grupo, formado por cerca de 20 atletas, começou a ganhar distância. Foi neste ponto que Helenilson da Silva, campeão da integração ano passado, assumiu a ponta para uma liderança que durou apenas alguns minutos. Na primeira subida forte da prova, na Avenida Moraes Salles, Helenilson foi ultrapassado. Ficou claro, então, que a estratégia de corrida era a mesma para todos os atletas de ponta. Correr juntos, não deixar ninguém abrir vantagem. Foi nesse ritmo que os atletas da Funilense, do São Paulo e do Cruzeiro de Belo Horizonte se revezaram na ponta até os 3 primeiros quilômetros. A disputa equilibrada entre os primeiros se manteve até a metade da prova e bota equilíbrio nisso. Durante 5 quilômetros, Adalberto Garcia, com o número 13, Vanderlei Cordeiro de Lima, número 3, Emerson Iserben, número 9, e Sérgio Gonçalves da Silva, número 15, correram lado a lado. Uma disputa que durou até a segunda subida na Avenida Norte-Sul. Ali, a resistência e o melhor preparo de Vanderlei Cordeiro de Lima e de Adalberto Garcia falaram mais alto e começou então o mais equilibrado e emocionante dos duelos. Vanderlei e Adalberto entraram juntos na Avenida Orozimbo Maia, com passadas firmes e correndo exatamente no mesmo ritmo. Eles abriram uma vantagem de 60 metros em relação a Emerson e Sérgio, que também corriam lado a lado na disputa pelo 3º e 4º lugares. A disputa corpo a corpo, passo a passo, se manteve o tempo todo. Faltava apenas 1 quilômetro para a chegada e ainda era impossível dizer quem venceria a corrida. A definição só aconteceu quando entraram na Avenida Francisco Glicério. Vanderlei Cordeiro de Lima mostrou que tinha pernas, força e fôlego para o sprint final. Tá aí, Vanderlei Cordeiro de Lima, pela primeira vez ele que é tricampeão da integração, conquistando aí pela primeira vez no ano de 1995, edição de número 12. E até o dia 27, 28 de setembro, aqui no Arena CBN, você vai acompanhar as reportagens de todas as edições da corrida Integração. 5 horas, 2 minutos, já fechamos, mas antes, rapidinho, Flamengo ou Inter, Carlão? Flamengo. E aí, Chaibe? Internacional. Eu também acho que o Colorado passa. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Bora. Amanhã a gente volta aqui na CBN Campinas. Valeu!